Sala de estudo de hoje a gente vai falar sobre neoplasias ainda, tá? Mas especificamente vamos falar sobre oncogênese, certo? Porque eu já fiz uma sala de estudo sobre neoplasias, tá? Então, se você não viu ainda, volta lá, assiste de neoplasia para poder entender esse daqui, certo? Então, vamos seguir aqui. Oncogênese. O que que é essa oncogênese? Então, assim, tem muitos agentes causadores, tá? Então, são esses aqui, ó, agentes causadores, químico, físico e biológico, certo? Tem muitos agentes causadores que vão induzir, né, vão forçar a formação de neoplasia na célula, tá? E aí, todos esses fatores aí, eles são estimulantes, tá? Só que você também precisa ter uma predisposição para isso, tá? Então, além desses fatores aqui, existe também a predisposição de cada indivíduo para que isso realmente aconteça, tudo bem? Então, pode ser um fator só, como pode ser mais de um ou todos, tudo bem? Então, os agentes causadores da oncogênese são físico, químico e biológico, porém precisa necessariamente de uma predisposição do indivíduo para isso também. Tudo bem? Porque não é necessariamente porque pode ser que aquele indivíduo fume, né, fume cigarro a vida inteira e ele nunca vai desenvolver uma neoplasia, tá? Um câncer, uma neoplasia maligna, tudo bem? Então precisa haver essa predisposição, tá bom? E aí, falando de cada um, eu separei eles aqui, ó. Então, a oncogênese física está em vermelho, a química está em amarelo e a biológica está em verde, porque eu já queria deixar todo o esqueminha num slide só, tá? Já para facilitar, tudo bem? Então, vamos lá, ó. A oncogênese física, ela está associada realmente a fatores que encostam literalmente no indivíduo, no físico do indivíduo, tudo bem? E aqui o principal fator aqui é a radiação, né? Os raios UV, que são os ultravioletas, tá? Então, quem é que no nosso organismo, né? Quem é que realmente está exposto a isso? É a pele, né? O tecido epitelial, né? Então, se você fica lá, né, exposto muito tempo lá, como várias recomendações aí tem, não pode ficar muito tempo no sol, naquele sol do meio-dia e tal. Então, justamente por conta dessa radiação e esses fatores de oncogênese física, tudo bem? Um detalhe aqui também que essa oncogênese, ela também pode ser chamada de carcinogênese. É a mesma coisa, tá bom? Oncogênese e carcinogênese, tá? E esses agentes aqui também podem ser conhecidos como fatores carcinogênicos, tá? É só o fato de ter mais de um nome para falar a mesma coisa, porque de repente, né, pode ser cobrado dessa forma ou da outra forma, tá? Então, continuando aqui na física, o que é um fator aqui, um ponto importante, relevante, até marco histórico, é que houve esses eventos aqui, ó, de bomba atômica, principalmente no Japão, e aquele outro evento em Chernobyl, tá? O que aconteceu lá? Houve essa explosão aí de bomba atômica, apesar de ser uma bomba, tudo bem? Mas o fator naquela época era um fator físico, tá bom? Nesses dois locais aqui. E aí, o que trouxe até hoje, consequências de até hoje, problemas de leucemia. Então, tem estudos que provam que famílias que foram afetadas naquela época por esses eventos radioativos, então os seus descendentes aí, terceira, quarta geração, ainda têm sequelas sobre esse fator, tá? Então, até hoje ainda é possível verificar famílias que têm esse tipo de problema por causa desse evento histórico aí, tudo bem? Tudo relacionado à carcinogênese física, tudo bem? Mesmo que é bomba atômica, tá?
E aí vamos para a carcinogênese ou oncogênese química, certo? E aí ela é dividida em duas partes, a iniciação e a promoção. O que quer dizer isso? Quer dizer que para que isso ocorra, eu preciso primeiro de um fator iniciador, tá? Que ele vai fazer o quê? Causar o dano ou a mutação, tá? Vai causar o dano ou a mutação do quê? Do meu ácido, do meu, esqueci o nome aqui, ácido nucleico, tá? Esqueci aqui rapidinho, mas já lembrei. Então, ácido nucleico, tá? O que é esse ácido nucleico? É aquele A com C, G com T lá, tá? Lembra? Aulas passadas aí de biologia, tá? Então, o que acontece? Você tem lá o DNA, tá? Tem os cromossomos pequenininhos lá, e aí você tem essa sequência. Essa sequência aí é muito importante. E aí, quando você tem um dano ou uma mutação nesse uma letrinha só, pronto, já é o suficiente para você causar uma devastação enorme. Tá? Então, o que acontece? Um fator iniciador, tá? Que pode ser um fator químico, aqui no nosso caso, e aí ele vai alterar essa célula, vai alterar o ácido nucleico dele. Tudo bem? Só que aí o que essa célula vai fazer? Ela vai ficar permanente nesse estado aqui, ó, no estado latente, ou seja, no estado de incubado. Ela vai ficar quietinha lá, né? E isso pode ficar por anos, né? Pode ficar lá centenas de milhões de anos aí, né? Não, mentira, não dá, né? Porque o ser humano não vai chegar a isso, mas ela vai ficar lá quietinha lá naquele tempo até que outros fatores que são fatores promotores vão atuar em cima dessa célula. E aí, o que vai fazer? Vai induzir, né? Vai estimular. Ela estava lá quietinha, dormindo, sem causar problema nenhum. Aí você, sem querer, né? Sem querer, começou a fumar. E isso, o cigarro, o fumo, é um fator promotor dessa plasia, dessa neoplasia. Vai gerar essa célula cancerígena, tá? Vai estimular isso daí. Então, nessa oncogênese química, você tem esses dois processos. Primeiro, você tem um iniciador que ele causa o dano, mas mantém a célula quietinha lá. E aí depois você vai ter um fator promotor que vai atuar em cima dessa célula, gerando, instigando, né? Estimulando essas neoplasias sobre essa célula. E aí pode ser aqui, tem 3 exemplos aqui, ó, pode ser droga, cigarro, uma inflamação crônica, certo? Que as inflamações são benéficas até certo ponto. Tudo bem? Oncogênese química, 2 processos, inicia e promove, tá? E aí, por último, a oncogênese biológica. Essa daqui não tem muito o que falar, é só causadores, são vírus e bactérias, tá? Principalmente essa daqui que é muito famosa, que é a H. pylori, tá? Que ela atua no estômago, ela é altamente cancerígena, tá? É uma bactéria, então não tem muito o que explanar aqui. É só saber que a oncogênese biológica ela vem de micro-organismos. E até a próxima, pessoal!